Jeremias capítulo 18. Versículo de número 6. A palavra de Deus diz assim: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vou pedir para o meu filho Samuel orar ao Senhor, amém? Apresentar a nossa vida para que possamos transmitir a palavra de Deus. Amém, pastor Isaac, vamos estar orando aqui. Então vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por podermos estar aqui, Senhor, agora no momento da palavra aqui da rádio, levando a sua palavra aos ouvidos dos ouvintes, Senhor. Deus, abençoa o nosso pastor, abençoa ele, usa ele na palavra, Deus, e que a sua palavra venha nos falar, o Senhor venha falar conosco e a gente poder tirar algo dessa palavra para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Queridos ouvintes, nós estamos com um texto da palavra de Deus que é, na verdade, dentro de uma oração, é uma verdadeira oração do profeta Isaías. Isaías, nessa oração, ele está falando com Deus, ele está a misericórdia divina, a soberania de Deus e também o seu poder para trabalhar na vida do seu povo, glórias a Deus, e inclusive reconhecendo que o Senhor, ele é o Pai, né, o seu Pai. O versículo 8 que nós lemos, a Bíblia diz: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Então ele reconhece que o povo de Deus é obra das mãos de Deus. Foi o Senhor quem criou, quem fez, quem formou. Essa nação foi formada de uma maneira milagrosa, né? Porque foi de forma sobrenatural para que o povo de Deus fosse formado. Assim também, como você que está agora ouvindo a palavra de Deus, aleluia, foi Deus quem te criou, quem te formou. Glória a Jesus. Você não nasceu por acaso. Você nasceu porque o eterno Deus, ele tinha um propósito para com a sua vida. E aqui, nós observamos o reconhecimento do profeta Isaías em uma oração, dizendo que Deus é Pai, e se Ele é Pai, aqueles que de Deus nascem são filhos de Deus. Deus é oleiro, e aqui há uma comparação de Deus como oleiro, e uma comparação com o vaso, ou com o barro. E eu destaco 6 pontos importantes aqui, para que um vaso ele venha estar preparado, venha estar formado, né, para o uso na vida cotidiana das pessoas e trazendo algumas lições espirituais para a nossa vida acerca das características da formação de um vaso. Lembrando que vasos é comparado a nós, a pessoas, né, que é um vaso na mão do oleiro, quer dizer, é comparado às nossas vidas. E quando o oleiro ele vai trabalhar no vaso, né, para formar, né, vai trabalhar no barro para formar um vaso, há um processo. O primeiro processo encontrado na Bíblia e nas próprias informações aí daqueles que são oleiros e que trabalham nessa área, temos aí algumas instruções. O primeiro processo para a formação de um vaso, né, é a questão da escolha do barro, porque nem todo tipo de barro
é bom ou adequado para a formação de um vaso. E só uma observação, tem mais de 200 tipos de barro. Alguém que acha que barro é só barro. Não, tem mais de 200 tipos de barro. E as informações que temos referente aos tipos de barro que é útil para a formação de um vaso, conforme os oleiros aí anseiam e desejam, é a média de 8 tipos, dentro dos dados que temos aqui. 8 tipos de barro, entre mais de 200 tipos de barro, para a formação de um vaso. Então, a primeira etapa para que o oleiro venha fazer um vaso, venha fazer uma vasilha, porque naquela época, naqueles dias aqui, há muito tempo atrás, você que está ouvindo aí, talvez se lembre, até algumas décadas atrás, a pessoa quando ia beber água tinha que ir no pote, tinha um pote, era feito de quê? De barro, né? Um pote de barro. Havia muitas vasilhas de barro que era feita, inclusive para as pessoas cozinharem, colocarem alimento, colocarem água, guardar coisas que eram preciosas. E no passado o uso era muito comum, muito mais que nos dias de hoje. Então, para que fosse feita uma vasilha ou um vaso adequado, era feita uma escolha de pelo menos de 8 tipos, eram os tipos de barro que eram mais usados, entre mais de 200. E aí eu faço a seguinte observação, é feita a escolha. Quem escolhia? O oleiro, o especialista, que sabia que daquele barro era possível fazer um vaso adequado para o uso. E aqui eu faço a seguinte observação. Tem pessoas que olham para si mesmo, que são escolhidas por Deus, e perguntam assim, por que Deus me escolheu? Logo eu, da maneira que eu estou, quem eu sou, né? Por que Deus me escolheu? Aleluia, sabe por quê? Porque Deus, ele enxerga aquilo que nós enxergamos. Se Deus te escolheu, aleluia, é porque ele tem um propósito na sua vida e vai fazer de você um vaso de honra para a honra e glória do seu nome. Quando Jesus escolheu os seus discípulos, aleluia, ele um dia declarou para eles dizendo, olha, não foi vocês que me escolheram, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o fruto permaneça. Então o Senhor declara dizendo, foi eu quem vos escolhi. Então a primeira observação, a primeira lição especial aqui que nós podemos aprender é que quem nos escolheu foi Deus. É quem te escolheu foi Deus. Foi Ele quem te escolheu. Interessante que as escolhas de Deus, irmã Bruna, irmão Reinaldo Santos, irmão José Batista, as escolhas de Deus muitas vezes não obedecem à lógica humana. As escolhas de Deus não obedecem à lógica humana. Muitas vezes, o homem ele faz escolhas que não é a escolha de Deus. Muitos que o homem rejeita, até que pessoas importantes, quando vai fazer uma seleção, muitos rejeita, Deus ele não rejeita. Deus ele escolhe muitas vezes na contramão da lógica e da escolha humana. Foi assim com Davi, foi assim com Moisés, foi assim com Gideão, foi assim com Paulo, foi assim com os apóstolos de Jesus, foi assim com Raabe, Deus escolheu Raabe, foi assim com Batseba, foi assim com Tamar, foi assim com Sara, foi assim com tantas pessoas, mas foi de acordo com a escolha de Deus. Então, o mais importante é você entender no seu coração, não, Deus me escolheu. Se Deus me escolheu, Ele tem um propósito na minha vida, bendito é o nome do Senhor. Então,
fique com essa palavra. Se Deus me escolheu, Ele tem um propósito na minha vida. Aceite o trabalhar de Deus na sua vida, porque foi Ele quem te escolheu. Em segundo lugar, quando o oleiro escolhe o barro, ele vai centralizar o barro na roda, né? Que é um ambiente onde o oleiro ele vai trabalhar para a preparação do vaso. Então ele centraliza o vaso na roda. E aqui é interessante que lá está o barro, que o oleiro começa a pegar aquele barro e adicionar no barro a água e trabalhar no barro quando ele está centralizado na roda. E aqui nós aprendemos uma lição espiritual também, que quando Deus nos escolhe, Ele não aceita a gente ficar como a gente quer ficar ou jogado por aí, como se fosse alguém que não tivesse dono. Quando Deus nos escolhe, Ele nos escolhe e Ele se torna o nosso Senhor. O nosso Senhor. E por Ele ser o nosso Senhor, a intenção dele, o propósito dele é nos colocar no centro, nos centralizar. Pastor, aonde Ele vai nos centralizar? Na vontade dele. Ele nos centraliza na vontade dele para que venhamos estar de acordo com a sua vontade. E muitas vezes a vontade de Deus, aleluia, embora que nós estamos no propósito, né, em Romanos capítulo 12, aprendendo que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas viver na vontade de Deus, aleluia, teremos que ser trabalhados. Deus vai trabalhar em nós para nos transformar. Por quê? A vontade de Deus para a natureza carnal e pecaminosa do homem não é boa. A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, mas para quem está transformado, para quem tem uma mente renovada. Porque tem coisas que para algumas pessoas é maravilhoso, é algo glorioso, é extraordinário. E outras pessoas vai agir, irmã Francilene, vai olhar para aquela mesma coisa ou aquela situação que para uma pessoa é maravilhosa, para outra pessoa vai falar, não, eu não gosto disso aí. É igual a adoração ao Senhor que o povo de Israel oferecia. A Bíblia diz que a adoração a Deus era abominação para os egípcios. Então nós não podemos também ficar achando que as pessoas vão gostar, vai ter prazer, alegria no que temos prazer. Todo mundo vai, nossa, mas que bom, que lindo, né? Aquilo, não, tem coisas que para você fala, nossa, como é maravilhoso servir a Deus. Como é maravilhoso adorar a Jesus. Para outras pessoas eles acham esquisito, é loucura, e outras pessoas não valorizam. Por quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita para quem tem a mente renovada e para quem é transformado. É por isso que Deus nos chama para viver uma transformação. Então, quando Deus escolhe alguém, a pessoa vem como está. Sabe, aquele barro que foi, do jeito que foi extraído lá. É por isso que eu vou dizer uma palavra de Deus para corações aqui. Tem pessoas que falam assim, depois que eu mudar, aí eu vou me converter, eu vou fazer aliança e um compromisso com Jesus. Como se você pudesse mudar por conta própria. Não, o texto da palavra de Deus, a palavra do Senhor nos revela que é Deus que escolhe e chama ou separa aquele vaso de barro. É por isso que quando Deus chama uma pessoa, ela não já vem perfeita, mas ela vem e Deus vai trabalhar nela para aperfeiçoar. A Bíblia diz em Filipenses que é Deus quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade. Então,
Pastor, o que é estar na vontade de Deus? Viver a vontade de Deus? O que para mim estar na plenitude da vontade de Deus? O que eu preciso? Você precisa, aleluia, ficar no lugar que Deus tem te colocado, no centro da vontade de Deus. Ser centralizado por Deus, para Deus trabalhar em você. O que é isso? É a vontade de Deus. Então ele vai começar a trabalhar em você para te mudar, para te transformar e deixar você da maneira que ele quer que você esteja. Em terceiro lugar, quando o barro é colocado na roda e o oleiro começa a trabalhar, adicionando água, ele vai trabalhando o barro com água. Nesse momento ele vai limpando o barro, tirando do barro toda a impureza. Por exemplo, o barro, quando ele vem com pedras no barro, vem com algum tipo de lixo, vem com algum tipo de palha. Então, o oleiro, ele vai trabalhando com a água e naquela roda, né, que ele trabalha ali, ele começa a trabalhar e extrair todas as pedras, todo o lixo, tudo aquilo que não vai servir para o vaso que esse oleiro vai fazer. Porque se ele deixar e querer moldar um vaso, né, com todas aquelas impurezas, aquele vaso vai ser frágil. Aquele vaso vai ser fraco, não vai resistir, né? O propósito pela qual ele está ali sendo criado ou formado. Então, o oleiro, ele vai extrair as pedras, vai tirar o lixo, vai tirar tudo que não convém. Para quê? Para deixar aquele vaso, um vaso limpo, né? Dentro do processo que ele está, limpando esse barro, para que ele possa ser um vaso perfeito conforme a vontade dele. Aí, passou o que representa essa limpeza com água, nesse trabalhar do oleiro. A água representa o próprio Cristo e a palavra de Cristo. Um dia Jesus falou para os seus discípulos em João capítulo 15, versículo 5, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, quando Deus chama uma pessoa, uma das coisas que o Senhor vai fazer com essa pessoa é trazer ela para aprender, para ouvir a sua palavra. Lá em Mateus 11, 28, 29, Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, a água representa a palavra de Jesus, e ele vai limpando, ele vai nos aperfeiçoando, tirando as impurezas, tirando as pedras, tirando o lixo, tudo aquilo que tinha no vaso ou no barro, ele vai limpando, para nos deixar perfeitos da maneira que ele quer. Então, a palavra de Deus que você vai ouvindo diariamente, na igreja, através do pastor, dos ministros, do discipulador que te discipula, serve para te limpar, serve para te aperfeiçoar, ou para nos aperfeiçoar, para que o Senhor venha trabalhar em nós e fazer de nós uma pessoa da maneira que Ele quer para ser usado para a glória dEle. Em quarto lugar, o oleiro também ele amassa o barro. Então depois ele vai fazendo a limpeza, mas daqui a pouco ele começa a amassar, começa a bater no vaso, ou amassar o barro, preparando para deixar ele forte. O barro, quanto mais o barro ele apanha, mais forte ele vai se tornar. É aqui que muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis e provações, inclusive, está dizendo assim, nossa, mas dói muito a prova. E algumas pessoas, quando vêm as provas, as tribulações, quer desanimar, quer desistir. Mas uma das lições que podemos aprender na revelação da palavra é que vai vir tribulações e provações na vida daquele que Deus escolhe. Mas essas tribulações e provações não é porque Deus te odeia.
é porque Ele te ama e o propósito dele é te tornar mais forte. Hoje você está entendendo o porquê de algumas situações que você está passando. Alguém está dizendo, pastor, mas está doendo. Eu estou apanhando, eu estou sofrendo, está doendo, mas essa dor, esse processo é Deus te tornando mais forte. Você percebe que depois que você passa por uma tribulação, por uma prova, por uma situação difícil na sua vida, você sempre, quando passa e você supera, você se torna mais forte. Você se torna tão forte que consegue ajudar outras pessoas que estão em situações mais vulneráveis que você. A sua palavra é uma palavra mais segura, mais firme. Por quê? Porque você passou, você adquiriu experiência. E essas experiências da tribulação, das provações te tornam mais forte. Alguém está falando, pastor, está difícil a situação, mas Deus está dizendo assim, Ele está te tornando uma pessoa mais forte. Pastor, estou sendo amassado, estou sendo inclusive humilhado, mas essa humilhação, essa provação não é para te matar, é para te tornar mais forte. E daqui a pouquinho você vai entender o que Deus vai fazer na sua vida. Contando uma experiência, um dia eu estava muito aflito com uma situação difícil na minha vida, e eu fui ler a palavra de Deus. E eu li um texto no livro do profeta Jeremias, e quando eu li, ali eu entendi a palavra de Deus para o meu coração. Eu entendi de maneira bem clara que era Deus falando comigo. Porque eu estava aflito, angustiado, fadigado. E a palavra veio assim: se você se fadiga correndo com os homens, o que será quando você correr com os cavalos? Vou repetir. Se você se fadiga correndo com os homens, o que será quando correr com os cavalos? Quando eu entendi a essência dessa palavra, o Senhor ministrou ao meu coração. Muitas vezes você se fadiga com pessoas que estão à sua volta, com situações com pessoas, porque a gente apacenta rebanho, a gente cuida das ovelhas que Jesus nos confiou, trabalha no ministério que o Senhor tem nos dado a responsabilidade de ensinar, de conduzir. Houve momentos de eu ficar fadigado, angustiado, aflito com alguns problemas, algumas situações, e o Senhor ministrou assim: se você se fadiga correndo com os homens, o que será quando correr com os cavalos? Quando essa palavra chegou, aí eu entendi algo muito forte. Cavalo é animal de guerra, né? É animal de guerra e de batalha. A Bíblia diz que o cavalo se prepara para a hora da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Aí eu vou entender, mas cavalo é animal de guerra. Quando a gente está passando por momentos difíceis, é apenas uma preparação para batalhas maiores que virá. E que se você não tiver preparado, se você não estiver revestido, não estiver forte, então quando vier certas situações, essas situações vai te sucumbir. Você vai... Por quê? Porque você não está aceitando o processo de Deus em te amassar, em trabalhar em você, para que você se torne mais resistente. As lutas e as provações vai te dando musculatura espiritual, emocional, diante daquilo que está por vir. É igual alguém que não se exercita, né? Uma pessoa, por exemplo, que não tem o costume de caminhar, de correr. Se ele precisar correr um momento, um período, ele não vai ter a mesma resistência daquela pessoa que está sempre fazendo Cooper, né? Correndo, fazendo caminhada. Por quê? Porque ele está atrofiado, o organismo dele não está livre para que ele possa correr, para que ele possa se exercitar com situações um pouco mais intensas. Então tem situações que Deus permite na sua vida Ele trabalhando em você para te tornar mais forte, para te exercitar.
Então Deus ele vai amassar o barro, vai amassar nesse sentido. Em quinto lugar, quando o vaso está mais forte, o barro está mais forte, aí o Senhor ele vai moldar o barro para deixar na forma que Deus quer. O propósito que nós estamos é um propósito de renovação. 12 dias de busca e renovação para 12 meses de resposta, transformação. Romanos 12. Para você ter a sua vida transformada é necessário ter a mente renovada. Então o processo de Deus serve para te renovar, para ele também te moldar. Por quê? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Quer dizer, não adoteis, não sejais moldados pelo mundo, mas sejais transformados. É a metamorfose. Viva a transformação, a metamorfose que Deus quer fazer na sua vida. Preparando você para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus te molda na maneira que Ele quer. Pastor, como eu devo ser? Do jeito que Deus quer. Como é que Deus quer que você seja? Quando você fica no centro da vontade de Deus, passa pelo processo de limpeza da palavra, é trabalhado por Deus por meio de aflições, lutas e muitas vezes tribulações. Aí vem o molde, Deus vai te moldando. E nesse processo ele vai te moldar da maneira que ele quer que você seja. É por isso que quando você vê vasos, você vê alguns magrinhos, outros mais cheios, outros de uma... As formas são diferentes. Ou seja, porque o oleiro molda de acordo com o que ele quer. Da maneira que ele quer. O que está acontecendo? Deus está trabalhando em você. Da maneira que ele quer. Para te tornar um vaso de acordo com a vontade dele para cumprir o propósito dele. Em sexto lugar, ele vai queimar o vaso. Depois do molde vai vir um processo em que ele vai colocar fogo, vai te colocar no forno para queimar o vaso. E o fogo não é para matar, o fogo do oleiro, né, é para fortalecer o vaso. Para endurecer, o Samuel está me ajudando aqui, para endurecer, aí vai ficar aquele vaso firme. Pastor, o que é isso? Representa o quê? Aquelas pessoas que ela já passou por processo de Deus e ela se tornou firme. Firme como? Definida. Ninguém muda ela, porque ela não se move por influência de outras pessoas. Ela sabe o que ela quer. Ela sabe quem a chamou, quem a escolheu, ela sabe por que ela foi chamada e escolhida, e ela é firme no seu propósito. Se pessoas começar com ela e pessoas decidirem desanimar e retroceder, aquela pessoa que já passou pelo processo de Deus, ela vai dizer, não, eu vou seguir adiante, nada vai me parar, eu não sou daqueles que recua. Como o Senhor mesmo diz em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, a palavra de Deus nos revela e nos diz, aleluia, mas um justo viverá pela sua fé. Não é a fé dos outros, é a sua fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A pergunta para você é, qual é a sua fé? Porque quando você já está formado, estruturado na fé, você tem que, dentro de você, entender, mas qual é a minha fé? Em que eu creio? E trilhar esse caminho. Porque surgem muitas situações de pessoas que falam, eu acho que você não deve ir, eu acho que você não deve fazer, eu acho que você não deve congregar, eu acho. Acho, irmão, olha, se quem vier com acho para perto de você, larga isso para lá, fica na fé. Porque acho é insegurança, acho é incerteza, segurança é fé. Fé no Deus que te chamou, fé no Deus que te escolheu, fé no Deus que está trabalhando em você, que te formando para o propósito que Ele quer acerca da sua vida. Então Ele vai queimar para endurecer, para fortalecer, para deixar firme e forte. Em sétimo lugar, o vaso agora está pronto, ele vai pegar o vaso do forno, né, deixar passar pelo processo para esfriar, né,
Ele deixa uns dias ali. Quando esfria, ele vai lá e tira e coloca o vaso. Sabe aonde? Na prateleira. Pastor, o que é a prateleira? É no lugar que ele designou para dizer assim, esse vaso vai ficar aqui. E na hora certa, eu vou usar. Não é na sua hora. Pastor, mas eu já estou pronto. Mas é na hora de Deus. É no momento que o Senhor determinar que é o seu momento. Você vai ficar guardado na prateleira. Pastor, o que é isso? Na casa de Deus. Vai estar ali, dando glória, aleluia. Mas o momento, para o propósito específico, tem a hora de Deus. Quando chega o momento de ficar pronto, o Senhor fala, é agora a hora, é o momento. Até Jesus teve o momento dele começar o ministério dele. Lembra? 30 anos de idade, chegou o momento. Aí ele foi, se batizou e agora foi cheio do Espírito Santo, ouviu a voz de Deus, foi para o deserto ser tentado e depois tem a hora. Tem pessoas que estão no lugar de espera. Pastor, mas eu já estou pronto. O Senhor não sabe o processo que eu passei, mas tem que ficar no lugar que Deus colocou. E alguns lugares é o lugar de espera. É o lugar de espera. Pastor, mas enquanto você está no lugar de espera, Deus trabalha por você. O versículo 4 diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Pastor, chegou o momento, aí o Senhor fala assim, como Deus falou para o profeta Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Enche o vaso. A hora de ir, a hora de cumprir a missão é o momento que o vaso vai ser cheio. Cheio do azeite, cheio do Espírito Santo. Porque alguém pode estar prontinho, formado, mas precisa da unção. Tem pessoas que estão atuando sem a unção do Espírito Santo. Ele está dizendo, tudo bem, você pode já estar pronto, moldado, teve muitas experiências, mas tem que ser cheio. Jesus um dia preparou os seus discípulos, mas ele disse assim, vai para Jerusalém e aguarde até que do alto sejais revestidos de poder. Pense nisso, que Deus abençoe mais e mais a sua vida em nome de Jesus. Já nasceu, tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Glória a Deus, maravilha, povo abençoado. Você acabou de ouvir esta palavra de Deus para o teu coração. Deus está trabalhando em você. Deus, Ele te escolheu. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Mas é necessário se dar lugar para Ele trabalhar em você, te preparar para o propósito dEle. Mas tem pessoas que não querem saber de processo e por isso retrocede, né? Desiste. Mas Deus, Ele está trabalhando em você. Dê lugar para o Espírito Santo. Entenda o que está acontecendo nessa tarde, que é um trabalhar do Senhor na tua vida. Aleluia. Deixa Ele trabalhar. Pastor, eu estou pronto, o Senhor já
completou um processo, agora se enche do Espírito Santo. Espera o momento de Deus, mas é hora de se encher do Espírito Santo. Para se encher do Espírito Santo, aleluia, tem uma parte de Deus. É Ele quem envia a promessa, é Ele que enche, mas tem a nossa parte, né? Está ali, ó, aberto para o Espírito Santo, dizendo: Senhor, eis-me aqui, pode me encher. Eis-me aqui, enche-me com o teu Espírito Santo. Amém? Fique com essa palavra de Deus para o teu coração. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero interceder por você. Você que se afastou do Evangelho, você que se afastou do Senhor, você é um escolhido de Deus. O Senhor está te chamando de volta para a comunhão com Ele, para um relacionamento com Ele, para uma vida com Ele. Aleluia, porque você é especial para Deus. Primeiro lugar, para a salvação, porque Deus chama primeiro para salvar, segundo para santificar, terceiro para usar você para a glória dele, para que você tenha o privilégio de ser um instrumento nas mãos dele. Pai, no nome de Jesus, eu apresento a vida desse ouvinte, dessa ouvinte, desses irmãos, desses amigos que estão nessa sintonia, que entendeu uma palavra que foi compartilhada nessa tarde. Eu peço que o Senhor, pelo teu Espírito, continue agindo e trabalhando em cada coração, aperfeiçoando cada vaso, aleluia, preparando para o propósito que o Senhor tem na vida de cada um. Aqueles que o Senhor já trabalhou nele, já preparou, e agora é o momento dessa pessoa ser canal de bênção nas suas mãos. Enche com o teu Espírito nessa tarde, enche com o teu azeite, enche com a tua presença. Renova as forças, reveste com tua força e com teu poder, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Renova as forças dessa pessoa que está vivendo momentos difíceis na sua vida, aleluia, renova ele para que ele venha estar na tua presença, buscando ao Senhor, ouvindo a tua palavra, vivendo a plenitude do que o Senhor tem para a vida dele, aleluia, a fim de que em breve essa pessoa esteja preparado para o que o Senhor tem reservado para a sua vida. Pai, eu oro e abençoo cada irmão. Ó Deus, aqueles que estão enfermos nessa tarde, Pai. Nós oramos pela cura, nós oramos por saúde, nós oramos por libertação. Em nome de Jesus Cristo, a enfermidade sai desse corpo. Em nome de Jesus Cristo, toda opressão, todo mal, todo espírito maligno, parta em retirada em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Toda maldição, toda obra das trevas seja destruída, toda maldição seja quebrada nessa tarde. Aleluia, em nome de Jesus. E que em Cristo vidas tenham liberdade, pessoas venham viver realmente, ó Pai, uma nova vida, em nome de Jesus Cristo. E amém, e graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, esta é a palavra de Deus para o teu coração. Nós já estamos encerrando, mas eu quero reforçar que hoje, 19 horas, o 9º dia do propósito, né? Propósito aí, 12 dias de busca e renovação para 12 meses de vitória, de respostas e transformação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Estamos encerrando. Programação Compartilhando Vida, trabalhando pela sua verdadeira felicidade, felicidade verdadeira somente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.